Então, a gente já está no YouTube. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que já entrou aqui, e principalmente agradecer a presença do Eliezer. É uma honra, né? É uma honra, eu tenho uma honra dupla, porque eu fui professora do Eliezer lá atrás, a gente estava fazendo as contas aí faz 18 anos, tem bastante tempo, e é muito bom ver que lá atrás a gente teve contato e com gente, e saber que ele tá super bem, né? E ele aceitou o convite de falar com a gente. Então, agora eu vou passar a palavra para o Eliezer, para ele falar um pouquinho da vida dele, da experiência, das coisas que ele passou, e aí vocês já vão organizando as perguntas, o que vocês querem saber, é só colocar no chat, que aí o Alisson e o Thiago vão estar gerenciando as perguntas aqui. Então, Eliezer, seja muito bem-vindo, muito obrigada na presença dos webinários da Ciência da Computação da UFJ. Fique à vontade. Obrigado, eu que agradeço o convite, me sinto honrado de participar, de poder compartilhar. Acho que a nossa vida é feita de histórias, né? A gente ouve histórias o dia todo, mas algumas, em alguns momentos, acabam nos marcando e nos guiando, e eu realmente espero que essa nossa conversa seja frutífera para vocês, para os alunos. A minha carreira, a minha vida profissional, ela nunca foi tão linear, mas eu posso pensar assim, talvez em dois grandes blocos da minha vida profissional, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E, enfim, eu entrei no mundo da computação muito por acaso, não foi uma primeira escolha. Eu sou músico, cheguei a fazer faculdade de música em São Paulo, no Mackenzie, mas por meios da vida, acabei voltando, tive que voltar para Mineiros, né? Aí pertinho de Jataí, uma cidade pequena. E quando eu voltei, eu pensei, bom, eu não quero fazer música em Mineiros, eu tenho que achar outro curso para fazer. Desculpe, Elise e Joslaine. Teve um problema que estamos tendo aqui, mas o Meet, essa chamada vai ser terminada automaticamente em 9 minutos. Nós vamos ter que criar um outro Meet para redirecionar a chamada da live. Cria outro e manda o link para eles depois. Vou criar, então. Tá, eu aguardo o link, então, via chat, professora, lá no LinkedIn? Sim, eu ponho lá. Tá, joia. Retornamos. Desculpe, Eliezer, pode continuar. Imagina. Então, como eu dizia, eu acabei entrando na computação muito por acaso, muito situacional. Quando eu volto para Mineiros, os cursos que a FIMES, né, a faculdade que tinha lá na época, tinha para oferecer, talvez o único que eu me adequaria fosse a sistema de informação na época, né? Então, muito por isso, eu acabei entrando na faculdade muito perdido. Então, se tem alguém aqui perdido, a gente estava junto nessa, muito perdido. Tive muita dificuldade no início, aquele início de pensar, né, de forma computacional, foi muito pesado para mim. Mas, ah, depois de um tempo, comecei a adaptar e tive lá atrás a dificuldade com programação, sempre foram as matérias mais difíceis para mim. Sempre me vi como uma pessoa muito da linha administrativa, então, às vezes, quando era muito técnico, naquela época, né, isso em 2006, talvez, 2000, antes, né, 2005, eu tinha muita dificuldade. Foi um começo muito difícil lá na Faculdade de Mineiros, né? Eu mudei para Goiânia, acho que no segundo, 2 anos e meio depois que eu iniciei a Faculdade de Mineiros, eu vou para Goiânia e lá em Goiânia eu termino o meu curso de
sistema de informação. E em Goiânia eu começo então a trabalhar na área. Foi meu primeiro trabalho na área de computação. Eu comecei trabalhando num colégio e eu trabalhava no CPD, né, antigo CPD, Central de Processamento de Dados, não existe mais essa terminologia. E dentro do CPD, o que a gente fazia era, além de digitação de todo tipo de nota de resultado, eles tinham um sistema, um ERP muito grande, muito robusto, e naquela época não se tinha o entendimento de hoje de compartilhar o software para todo mundo, então era muito centralizado em algumas pessoas e a gente tomava conta da instituição inteira. Então, comecei nesse CPD, depois de pouco tempo depois eu recebi o convite para ser coordenador desse Central de Processamento de Dados, e quando eu assumo a coordenação dessa escola, eu proponho para a diretoria da escola uma reestruturação no sistema. O sistema lá é um RP muito grande e teve muitos problemas na implantação desse sistema dentro da escola, então ele, apesar de ser uma coisa maravilhosa, ele era pouco útil em algumas partes, então uma coisa curiosa que com o tempo a gente vai observando, a gente às vezes foca muito em desenvolver, e às vezes esquece que nós estamos lidando e desenvolvendo sistema para pessoas e para processos, né? Então, a ferramenta em si era maravilhosa, mas a aplicação dela, o uso dela, deixava a desejar, por vários motivos, desde problemas de implantação e por falta de recursos, né? Nessa época em Goiânia, era muito carente de pessoas que encarassem esse tipo de desenvolvimento dentro de um RP, dentro de um software grande. Então, eu digo que meu start mesmo, quando eu pensei, não, essa é a minha área, foi quando eu vou a São Paulo, fico em torno de 20 dias em São Paulo estudando esse software, fazendo alguns treinamentos e me programando para voltar a Goiânia e reimplantar o sistema dentro do colégio que eu trabalhava. Quando eu volto, então, para Goiânia, a gente encabeça um grande projeto, durou lá cerca de 6 meses, foi muito legal, e isso me deu muita visibilidade, foi muito bom para mim, porque a gente conseguiu resolver alguns problemas mais na área acadêmica, né, mais institucionais do colégio que eu atuava, e me colocou em contato com o outro lado da moeda. Foi quando eu comecei a ter relacionamentos e fazer network com pessoas que trabalhavam do outro lado. Eu, formado em sistemas de informação, mas atuando dentro de um cliente, começo agora a me relacionar com a ferramenta, com o fornecedor da ferramenta que a gente tinha lá dentro do colégio. Então, foram 2 anos e pouco nesse colégio, fui ainda para uma construtora grande aí de Goiânia, e até que eu sou convidado, então, para vir para essa empresa de software, que é a TOTVS. Na época, ela é a maior empresa de software da América Latina, gigante, operação gigante. Em Goiânia tinha uma operação grande, mais focada numa linha de sistemas que não era a minha, enfim, foi toda uma adaptação no início. Mas eu, então, entro na TOTVS e começo, e praticamente minha vida toda no Brasil foi como um consultor de implantação. Então, meus maiores desafios era entender, né, qual que era os desafios dos clientes que a gente estava se propondo a implantar, e isso no segmento de construção civil, de educacional, e trazer a solução, fazer com que a solução que a TOTVS tinha na época fosse aderente, né, exatamente o que não aconteceu no colégio que eu atuei. A minha função era, então, agora fazer funcionar para outras instituições, né, seja de ensino ou não. E aí é um software que tem todo o ERP, então tanto a parte do core, do negócio, da operação, quanto a parte de back-office, né, de financeiro, contábil, fiscal, RH. Então, isso era tudo feito por mim e por uma equipe. Dentro da TOTVS, eu andei um pouco entre as funções dentro da TOTVS, cheguei a trabalhar com uma arquitetura de projeto, que é uma parte de pré-venda, né, onde a gente faz esse levantamento, estudo para ver se era viável ou não, mensurar horas de trabalho para poder precificar um projeto de implantação, toda essa parte. Eu passei por essa área de arquitetura de projetos, depois atuei também na área de vendas, porque a gente, como eu disse, muito carente de pessoas que punham a mão na massa, e chegava uma hora que era a gente mesmo, que punha a mão na massa que, na hora de entregar o produto, na hora de desenvolver, porque tinha muita coisa que era customizável, e desde banco de dados, estruturação, importação, depara,
a gente fazia a integração até a parte da venda. Então, eu acabei, como um bom brasileiro, rebolando na área que precisava, e eu sempre fui aquela pessoa assim, ó, não tem ninguém para fazer isso. Eu era, não, deixa comigo, deixa eu tentar, me dá 15 dias, deixa eu olhar. Sempre fui, sei lá, pronto para as coisas, né? E acho que isso às vezes nos deixa um pouco genérico, mas por outro lado abre muitas portas. Então, desde essa época que eu trabalhei na TOTUS, eu tinha muita porta aberta, porque como consultor, como arquiteto, como vendedor, eu estava sempre atuando, sempre gerando venda, sempre buscando resultado, e enfim, essa foi vamos dizer, a maior parte do tempo da minha vida, sendo bem resumido, no Brasil. Nessa época, eu trabalhava com a linha de software que era feita em .NET, eu não programava nessa época, e tecnicamente falando, lidavam então com SQL, com banco de dados e geradores de relatório, na época Crystal Reports e alguns próprio da Microsoft, né, por causa do .NET que era, vamos dizer assim, a ferramenta mãe, né, do sistema que eu atuava. E meu último ano no Brasil foi 2018, quando eu entrei em um projeto muito grande numa outra instituição de ensino, e infelizmente passei por uma situação difícil agora eu olho e enxergo um burnout, né? Mas na época eu não enxergava dessa forma, de muito estresse, muito trabalho. A gente pegou uma implantação muito grande para fazer, eu trabalhava 15 horas por dia, todos os dias, fim de semana sem folga, e isso me trouxe um cansaço, um staff, e pensei, não preciso parar, não aguento mais isso aqui, preciso mudar, e o excesso de trabalho me cobrou um preço alto nessa época, né? Então, eu acabei aceitando o convite de vir para os Estados Unidos. Inicialmente, eu vim não focado na área de TI. E, na verdade, cheguei a dizer para minha esposa, ó, me lembra disso, eu nunca mais quero trabalhar com TI na vida, estou cansado. Mas a bobeira minha, porque um ano depois, fora da área, eu estava louco para voltar. E, nossa, sonhando, porque eu descansei, eu tive de certa forma, o meu ano sabático quando eu cheguei nos Estados Unidos do TI, e hoje eu sou muito grato de ter voltado para a área, né? Aqui nos Estados Unidos eu fiz um pequeno turning point na carreira também, porque, imagina, eu era sênior naquilo que eu fazia, na ferramenta que eu implantava, só que a TOTS, por maior que seja no Brasil, aqui ela é totalmente desconhecida, não tem operação. Então, eu me vi na seguinte situação, eu continuo como um implantador, né, um consultor de ERP, só que eu vou ter que começar do zero um novo ERP, então eu vou aprender o quê? Vou aprender SAP, vou trabalhar com Oracle, ou IBM, por onde eu começo? Eu achei que a curva de aprendizado seria muito grande, então eu foquei na área de análise de dados, né? Então fiz alguns cursos de Power BI, hoje trabalho com Tableau, Google Data Studio, e agora Python, que é a minha mais nova empreitada. E, enfim, fiz essa mudança um pouco da carreira, muito por conta do mercado que eu estava. E nesse ponto eu sou bastante privilegiado, porque eu mudei para o Vale do Silício, aqui na Califórnia. Não sei se vocês conhecem, mas o Vale do Silício é onde tem o maior número de startups e empresas de tecnologia do mundo. Provém solução para o mundo inteiro aqui. É muito legal, porque você anda aqui na região. Eu moro em Foster City, né, bem na Bay Area aqui de São Francisco. Então, aqui a gente tem a sede da Apple, do Google, Cisco, de tudo, Twitter, Chrome, tem grandes, o Facebook, que é gigante, né? Agora a Meta, tudo aqui. Então, é uma área muito aquecida, um mercado muito aquecido para analista de dados, engenheiro de dados, né? Cientistas. E eu acabei vindo por acaso para essa região, como eu disse, não escolhi estar aqui exatamente, mas depois de apanhar muito, né, sobre o processo de contratação, a gente pode falar sobre isso também, conforme vocês tiverem dúvida ou não, voltei ao mercado de trabalho e eu já trabalho para o governo como analista de dados aqui na Califórnia e é isso, estou aguardando aí os próximos movimentos. A nossa área nesse momento não está muito boa, né? Vocês têm acompanhado muitas demissões, muito por conta da movimentação, eu creio também da pandemia, né? Essas big techs, elas contrataram demais, exageraram um pouco, subiram a régua demais durante a pandemia, e agora é natural que haja cortes, né? E esses cortes têm acontecido em todas as áreas, é natural,
e, aliás, é menos na nossa área, se você olhar bem, a grande maioria, pelo que eu andei lendo, são equipes de, às vezes, terceiros de RH, são equipes de logísticas, equipe de marketing, tem sofrido mais ainda do que a nossa área. Mas é um mercado muito aquecido, então a demanda por profissionais é grande, o mundo inteiro precisa. Eu tenho amigos trabalhando em Portugal, na Irlanda, o Brasil está com carência de profissionais também. A empresa que eu trabalho hoje precisa muito de profissionais também. Então, enfim, nós estamos numa área muito aquecida, apesar de todo o embrolho, de toda a confusão que o mundo vive, né, desde 2020, com pandemia e guerra. Muito bem. A gente já tem várias perguntas aqui no chat e vou começar com a primeira. Do Felipe, ele pergunta se você sentiu alguma pressão, tipo uma grande pressão a entrar no gigante mercado, tipo, quando você entrou, como é que foi? Aqui ou no Brasil? Nos Estados Unidos, como que foi? Nos Estados Unidos. Olha, eu senti, acho que o fato da gente ir para, especialmente um trabalho com a segunda língua, né, que não é a nossa primeira língua, a língua natural, Sim. me pesou muito. Então, eu tenho absoluta certeza, e hoje eu falo isso, aconselho alguns amigos, que a gente sofre com a síndrome do vira-lata. A gente sofrer com aquela coisa de, eu não sou tão bom, será que eu dou conta? E a língua, eu acho que é um fator que pesou muito nisso também. Então, eu relutei muito sobre isso. Então, às vezes, eu fazia algumas aplicações e eu não tinha resposta. E eu fui descobrir que eu não sabia nem como é que era o padrão, por exemplo, de contratação de uma empresa americana, porque a minha cabeça brasileira era assim, meu currículo sempre foi sobre funções que eu desempenhava. Então, em tal lugar eu fiz isso, eu era responsável por isso, e aqui não é essa visão. Aqui a visão é sempre sobre quais resultados que eu dei nas empresas que eu trabalhei. Então, quando eu comecei a aplicar, eu só tinha não. Mas, oxa, eu tinha um currículo bom, não tinha nada, sabia as ferramentas, as provas técnicas que eu fiz, eu passava nas provas técnicas, mas às vezes tinha dificuldade. Então, esse rompimento ele é um pouco doloroso, exige esforço, né? Então, foi quando eu peguei na mão de uma empresa, uma consultoria daqui, que é a Upworld Global, é uma ONG, a gente não paga nada, e a missão e ela é só um exemplo, tem várias outras aqui, né? É justamente ajudar profissionais como eu, que estava fora do mercado por pouco tempo, né, que tinha autorização de trabalhar, tudo certinho, e que tinha dificuldade nessa adequação, porque não é só a gente brasileiro que sofre com isso, né? Aqui tem muito indiano, muito coreano, muito chinês, Sim. e todos eles passam pela mesma luta. Então, essa adequação ao mercado de trabalho, ela é necessária. Agora, no dia a dia, a gente sempre lida, de certa forma, em algum grau, com essa coisa do será que eu realmente sou importante para essa vaga? Será que... Isso é que eu estava dizendo para um amigo esses dias, ó, a vaga que você quer, que você sonha, tem alguém menos capacitado que você que está ocupando. A gente, muitas vezes, a gente se desvaloriza por achar que eu sou lá de Mineiros, interior de Goiás. Por que eu estou disputando aqui com um cara que formou na Stanford, que é aqui do lado? Mas não, a gente está... E pelo contrário, a gente é muito elogiado, os brasileiros somos muito elogiados por isso, por essa coisa de assumir, de fazer, de pôr a cara a tapa. Isso aconteceu comigo algumas vezes, posso ter exemplo depois, mas é esforço, né? Não é uma coisa tão natural quanto no Brasil. No Brasil é mais fácil. As minhas, vamos dizer, mudanças de emprego, promoções, aconteceu naturalmente. Eu nem lembro de fazer processo seletivo de entrevista no Brasil. Então, o cara me conhecia, me fez um convite, eu fui, por exemplo, para a TOS. Depois apareceu a vaga, falei com um cara que eu já conhecia, brasileiro, você toma um café ali, troca uma ideia, pronto, as coisas acontecem. Agora aqui, não. Então, a gente precisa passar por uma fase de adaptação. E a gente tem que adaptar. Eu tenho críticas ao modelo americano de recrutamento e seleção, mas guardo as críticas para mim e me adapto, porque não tenho o que fazer. É por aí. Sim, tipo, a gente sente falta alguma coisa pra gente ser brasileiro, né? Sim, e é curioso, assim. Acho que são padrões, né, são viés que eles não são verdadeiros. Né? Então, não são verdadeiros, você está perdendo para
vaga para gente que também se sente talvez incapaz, né? Então não é sobre mascarar e fingir algo que você não seja, mas é sobre valorizar aquilo que você sabe fazer, né? Então é isso aí. Sim, nesse assunto também dá para pegar o gancho da pergunta do Lucas Soares. Ele disse, tipo, o que foi essencial para conseguir a vaga no exterior. Então, tipo, Creio que primeiro é essencial você meter a cara e ir atrás, sabe? É tomar muito não, passar em alguns processos, reprovar em outros. Eu lembro que a gente estava aqui, nós fomos para o Brasil de férias, uma dessas férias aí, e lá do Brasil eu participei de um processo seletivo que eu queria muito, eu estava indo muito bem, e sempre com esse entendimento, ó, eu preciso tomar não. Se eu só vou levar uns 5, eu tomar um monte de não, para aprender. E aí, tentando aprender com cada etapa. Então, primeira coisa é isso, é estar disposto a aprender o processo. O processo não é igual ao nosso, né? Ele exige mais. Aí, você vai esbarrar em outras questões. Você vai esbarrar em questões, por exemplo, aqui eles têm as cover letters, que são cartas que são junto, que você vai estar lidando junto com seu currículo. A importância do LinkedIn, que é diferente do Brasil. As perguntas chaves que todos os processos seletivos acontecem, as de sempre e as improváveis. Então, como é que eu consigo transformar a minha experiência, agora em inglês, mas de forma que eu consiga apresentar isso que seja bom, seja uma história bem contada de início, meio e fim, né? Não seja algo perdido. Então, é isso, é pôr as caras e tentar. Eu posso sugerir, assim, existem, como eu disse, organizações que ajudam muito nisso, né? Mas, primeira coisa, cria o seu LinkedIn em inglês, né? Reveja a sua estrutura de LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta excelente para isso. Eu ainda recebo convites via LinkedIn até hoje, porque os recrutadores vão em cima. Não fechar a porta com o recrutador é fundamental. Às vezes o cara te manda uma vaga que você não quer, ou que você não se encaixa, mas, sabe, devolver a ele dizendo, olha, essa talvez não dá para mim, não tem uma outra, manter contato, sempre responder, ser solícito, porque no dia a dia a nossa tendência é de ignorar. Se não serve, eu ignoro. Se não serve, eu ignoro. Mas esse recrutador, ele recebe para te colocar lá dentro. Então, você mantém próximo com ele, ele te ajuda. Então, são dicas, são pequenas dicas assim que a gente se deixa pronto para o mercado. Falando em LinkedIn aqui, parece que você vai na NASA, né? NSA. Como é que é? Falando assim, no seu LinkedIn parece que você trabalha na NASA, né? Na Não trabalho NSA. Sim, na NASA, não. sim, Onde você pareceu. viu o NSA aí? Deixa eu ver aqui. Eu trabalho no São Mateus Foster City School District. Eu não sei onde é que você achou a NASA, não. Você me fala. Às vezes pode ser um erro meu. Sim, a gente tinha visto ali. Então, a próxima pergunta aqui é da Gislaine, né? Você disse que hoje trabalha para o governo americano. Como foi o processo para entrar nessa vaga? Sim, por ser governamental onde eu trabalho, ele é um processo, não chega a ser como edital no Brasil, mas ele é mais burocrático, ele é mais etapas por etapas. A começar, o fato de minha entrevista ter sido presencial, que eu não tinha feito nenhuma até então. Todas eu fazia online, né, remoto, e essa eu tive que ir lá presencialmente. Por ser governamental, existe também alguns critérios, eles são mais rigorosos quanto a critérios de contratação, de documentação, então existe um processo de escaneamento de antecedentes criminais, mas um monte de coisa que é maior, é mais enjoado do que um processo normal, porque muitas vezes as pessoas acabam o caminho mais fácil aí via contrato, né? Então eu faço um contrato de trabalho como outsourcing com qualquer uma dessas grandes empresas, e pronto, é uma empresa passando por uma empresa. Nessa empresa, a gente sabe que às vezes é só uma pessoa física, mas a relação de contrato, a relação de trabalho é via contrato. No meu caso, não, eu sou literalmente funcionário do governo, então é folha de pagamento, e é curioso porque o mercado americano trabalha, por exemplo, com pagamentos semanais, não mensais, como no Brasil, e você não tem sindicatos, como no Brasil, você não tem feriados, como no Brasil, mas eu, por trabalhar no governo, eu tenho tudo isso. Então, recebo como recebia no Brasil, mensal, eu tenho um sindicato que me protege, inclusive, se é demitido ou não. Então, é curioso, porque o mercado americano ele é mais dinâmico nesse sentido, então por isso que também você vê muito mais demissões, porque é fácil demitir e recontratar, se for o caso, né? O mercado brasileiro sofre com isso, é caro demitir, então quando a empresa tem que demitir, é difícil, ela vai gastar
com custo muito alto. Aqui não, demite muito rápido, contrata muito rápido, muito fácil. Mas para o governo, não. Por outro lado, também acredito que as vagas vinculadas a governo, elas são menos concorridas. Porque quando se pensa, por exemplo, você mora no Vale do Silício, na Califórnia, trabalha como analista de dados. Todo mundo pensa em quê? Facebook, Google, Apple, Microsoft, as grandes Big Techs, né? Então, todo mundo aplica para essas grandes vagas. E, de fato, elas são ótimas, né? Muita gente sonha mesmo em estar com as Big Techs. Por isso, se tem ali um gap com as vagas de governamentais. Então, é algo que é bom ter em mente, que são vagas, às vezes, menos procuradas, mais fáceis de entrar. Sim, falando nisso, uma pergunta aqui do Gabriel quais são as diferenças que você percebeu na cultura empresarial entre o Brasil e os Estados Unidos? Para mim foi muito choque, e até porque no Brasil, eu também acho que tem um pouco da questão de que hoje eu trabalho para o governo, e no Brasil eu nunca trabalhei para órgão governamental. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Meçam bem a minha fala aí, mas eu senti muita diferença. A principal delas é a falta de fluência, eu acho, nas relações. Então, para o americano, é muito claro a abertura que ele te dá no âmbito profissional e é muito claro a não abertura que ele te dá no âmbito pessoal. A gente pode, às vezes, friamente pensando, achar que no Brasil isso também acontece, mas isso não acontece. A gente no Brasil tende, como abertos que nós somos, latinos que somos, a ter mais espaço na vida pessoal, a conhecer mais as pessoas, e aqui literalmente não. Você trabalha num time que você fala o dia inteiro com esse time e você não sabe nada do cara, sabe? Se ele é casado, se sabe, zero informações. Então, eu entendo que nesse ponto o mercado americano, não vou dizer que é mais maduro ou que é mais frio, mas é a característica dele. Ele é mais pontual. Naquilo que é o trabalho, a gente é 100%. Nossa, passou dali, para você ter uma relação de amizade com alguém no ambiente de trabalho, é difícil. É difícil você contar com isso. Isso não quer dizer que eles não te ajudem, né? Não quer dizer que eles são fechados. Mas quer dizer que as barreiras são maiores que no Brasil. Eu também vejo que outro ponto curioso é que o americano ele é muito focado na caixinha dele, assim, como eu disse lá atrás. Então, o cara ele faz aquilo que ele faz e ponto. Se o meu projeto esbarra um pouquinho na categoria do outro, ele vai dizer, isso não é para mim, isso é para o outro. E isso não é ofensivo de ouvir. O chefe não vai achar ruim. Ele diz, minha caixinha termina aqui, você resolve com lá, e depois você volta para cá. Como eu disse para vocês, eu sempre fui muito diferente nesse ponto. Então, eu sempre entendi que essas eram oportunidades para mim crescer. Então, mesmo dentro do meu trabalho, por exemplo, chegou num ponto que eles estavam querendo comprar um software aqui e tinha 3 possibilidades. E a gente tinha no nosso time um que fazia um, outro que fazia o outro que fazia o outro. E o chefe queria entender como é que eu faço para mim fazer essa junção dos 3. E eu disse, opa, deixa eu fazer isso daí para você. Então, peguei uma ponta de um, peguei a ponta de outro, peguei a ponta de outro, liguei as 3 coisas e entreguei. Olha, o meu resultado é esse. E aí ele falou assim, cara, ninguém faz isso. Ele me falou isso para mim. Ninguém faz isso, ninguém está disposto a pegar o do outro. E eu pensei, a gente é brasileiro. Você não sabe como é que nós somos, né? Então, se vira nos 30. Então, essa é outra característica que eu acho diferente, né? Talvez nem todo mundo tenha esse perfil como eu tenho, mas eu tendo a achar que a gente, como brasileiro, culturalmente falando, a gente é mais aberto a sair do nosso quadrado, né? É mais aberto a ter outros tipos de relações, dentro do ambiente de trabalho, claro, com todo respeito e tudo mais. Também vejo que estava com o terceiro ponto aqui para comentar, que me fugiu agora. Se eu lembrar, eu volto. Sim, sim. Tem várias perguntas aqui relacionadas à linguagem, tipo, se é necessário inglês fluente ou alguma outra língua como espanhol. Para as vagas como a nossa, a língua ela obviamente é importante, mas ela não é tão fundamental. Então, se você vem para uma vaga de gerenciamento de projeto, aí tudo bem, você vai ter que ter um inglês muito apurado. Agora, se não precisa. Então, eu cheguei aqui com inglês bem ruim, desenvolvi. Hoje, eu e minha família, graças a Deus, todos temos a fluência. Eu moro aqui há 4 anos, né? Então já deu tempo de aprender. Mas dentro do meu trabalho em si,
como é muito técnico, então nas ferramentas a gente já fazia tudo em inglês. Então, se trabalha com SQL, é tudo em inglês, não tem jeito, né? Sim, sim. A documentação, aí é uma coisa que exige um pouco, porque, especialmente, por exemplo, eu que trabalho com o governo, a documentação é algo muito exigido, a documentação tem que estar perfeita. Então, aí, meu amigo, é de tudo que eu uso, é Grammarly, é Google Translator, o que eu puder ajudar, e não é nem só sobre não saber falar, é sobre falar corretamente, porque estou mexendo com um documento oficial do governo, e aí seria terrível eu mandar com muito problema em relação à língua. Mas eu- como é que eu posso dizer? Você precisa do inglês básico para a entrevista, né? Isso aí não tem jeito. Vai ter que se vender minimamente, você precisa do inglês básico. Mas não é algo que tem que ser perfeito. Sim. Definitivamente não. Até porque todo mundo tem um choque quando chega. Porque o inglês que você aprende na escola no Brasil, com professores brasileiros, ele às vezes é um pouquinho diferente do inglês daqui. Então, quando eu converso com um indiano no meu trabalho, o sotaque dele é terrível, né? Aí a gente demora a pegar o sotaque indiano, mas eu trabalho com chineses, eu trabalho com latino, eu trabalho com europeus. Então, cada um carrega em si um pouco dessa bagagem cultural linguística. Só que também, por outro lado, pelo menos aqui na Califórnia, todo mundo é muito aberto para isso. Né? Muita gente é de fora, todo mundo passa pelas mesmas situações. O americano daqui é mais acostumado com essa diferença cultural. Né? Talvez você for lá para o miolo do país, não, mas aqui a gente não pode reclamar o quanto que é benéfico. A questão do espanhol, eu entendo 100% do espanhol quando eles falam perto de mim. Mas quando eu vou falar, aí já me cai na zona de desconforto. Então é normal que às vezes eu escuto em espanhol alguma coisa e respondo em inglês. É o meu natural, o meu confortável nesse caso é puxar para o inglês. Mas é o tempo inteiro. Meu trabalho, muitas vezes, sou chamado para ajudar alguns brasileiros que chegam, que precisam de ajuda, na tradução do português para o inglês. Mas o espanhol eu mais vejo como um benefício, mas, igual eu digo, né, precisava aprofundar um pouco mais no espanhol. Mas sim, é um benefício. Você poder entender o que outra pessoa está falando numa terceira língua, né, para nós é muito bom, é uma prática. E eu até ouso dizer, viu, professor Joslaine, que pena que nós temos português no Brasil, porque a comunidade latina de língua espanhola é muito maior, né? A gente tem muito mais mercado de trabalho e nós ficamos isolados do resto do mundo. Nada contra Portugal, mas talvez seria melhor a gente falasse espanhol fluente do que o português, para ser sincero. Sim, tem outra pergunta aqui do Michel. Ele pergunta se você se sente realizado na posição atual da sua carreira e se possui algum sonho, alguma conquista futura que ainda não alcançou. Eu tenho sonho, sim. Eu acho que eu estou numa posição muito boa. O fato de trabalhar para o governo, e aí lembrei do terceiro ponto lá atrás, ele me dá uma coisa muito curiosa. No Brasil, eu sempre era muitos projetos acumulados. Então, às vezes, você atuava em várias coisas ao mesmo tempo, você não tinha tempo para pensar. Então, é trabalhando com uma coisa hoje, amanhã focado em outra, e depois em outra, e aquela loucura de acúmulo de trabalho. E aqui não, o ritmo é mais lento, né? Inevitável dizer isso. E o que me dá dois grandes benefícios, né? E o principal deles é poder estudar. Então, às vezes, a minha chefe me diz, ó, aqui é muito orientado a tarefas, né? Então, Lézer, ó, essa tarefa é para, vamos dizer, daqui uma semana. E eu desenvolvo a tarefa em 3 horas, às vezes. Então, eu tinha uma semana, em meio dia eu faço essa tarefa. Como eu trabalho presencial ainda, eu tenho, é, então, a oportunidade de desenvolver, e aí é onde eu estudo. Então, o fato de eu estar hoje, por exemplo, nesses últimos anos, estudando mais, me faz sonhar com possibilidades maiores. Né? Então, é claro que eu quero saltar para esse mercado das Big Techs, por exemplo, eu também tenho essa vontade de ir. Acho que agora não é o momento, né, no meu caso, porque eu tenho uma estabilidade do trabalho que eu tenho, e como do lado de lá a sinalização ainda é um pouco de demissões, então acho que não é a hora. Mas a gente vive um ciclo e eu realmente creio que daqui a pouco o mercado reaquece de novo e eles contratam em bando e aí eu espero estar nesse meio. Então, me preparo, aproveito, eu uso o benefício, né, de ter algum tempo livre para estudar, me preparando para sim. Agora, sobre realização da carreira, desde a época do Brasil, eu gosto muito do que eu faço. É bom colher frutos e isso pode parecer orgulhoso da minha parte, mas a gente
começa a ver que você fez algo de bom para alguém. Então, não só cumprindo requisitos de empresa contra empresa, mas sempre lembrando que empresa não compra de empresa, empresa não entrega para empresa, é gente com gente. Então, quando eu me relaciono bem com o meu cliente, ou quando eu me relaciono bem com os fornecedores, ou quando eu entrego um bom trabalho, que traga resultado, né? Isso para mim sempre foi algo muito bom, eu sempre gostei muito. Então, já trabalhei com o terceiro setor, assim, por doação, então poder como é que eu posso fazer algo, né, pela sociedade que eu vivo, algum projeto que eu faça, através daquilo que eu tenho de melhor, que talvez é o meu estudo, é a minha profissão. Então, estudo eu sempre, posso dizer, muito realizado, né? Eu tive essa época de burnout, que foi difícil, que eu realmente quis parar, mas se eu pensar que desde sempre eu sou sustentado, eu e minha casa, através da nossa área de trabalho, isso aí sem preço, é um presente que eu tenho. Sim, sim. Uma pergunta aqui que todo mundo quer saber, tipo, qual foi o seu primeiro salário e quanto você ganha atualmente? Meu primeiro salário foi um salário mínimo, na época, eu não lembro quanto que era, mas devia ser uns R$ 300, né? Isso aí em 2000 e qualquer coisa, bem no início, tem muitos anos, né? Eu tive, falando sobre dinheiro, eu tive o privilégio de sempre estar crescendo na minha profissão, e aí o salário acaba acompanhando, né? Então, nunca fui rico, mas a gente sempre viveu bem, com salário de analista, de consultor, né? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive um tempo até toda a parte de documentação ficar pronta e tudo, então óbvio que eu acabei queimando um pouco de patrimônio, né? Mas de certa forma a gente vive também para isso, né? A gente trabalha também para poder viver um pouco. E hoje o que eu posso dizer é que ah, o que eu ganho aqui é muito bom. Assim, eu sou no Brasil eu era sênior, vamos assim dizer, em relação a salário, falando sobre salário, e aqui não. Aqui eu tô de júnior para médio em relação a mercado de trabalho, em relação ao salário. Mas a gente vive muito bem. A Califórnia é um lugar muito caro. Pra vocês terem ideia, por exemplo, eu moro em um apartamento que só de aluguel eu pago $3.000. Então, nós estamos falando aí de R$ 15.000. Essa conversão ela é injusta, né? Mas, para ter uma ideia. Só que, por outro lado, também, aqui é muito caro, porque é muito visado, mas se paga muito bem, né? A área de São Francisco e Nova York são os locais mais caros dos Estados Unidos. Então, assim, como diz a professora Joslane, quando você ganha mais de 5.000, você não conta. É, Mas o que eu posso dizer, assim, eu ganho muito bem. E os meus colegas de trabalho, do Brasil, estou dizendo, que trabalham fora, também ganham muito bem, então mantêm seus investimentos no Brasil, e esse dólar a R$ 5, para mim é uma benção, né, egoisticamente falando, para mim é muito bom, lógico. Mas aqui, sim, a gente vive com tranquilidade, não tem, né, nenhum tipo de esbanjar, né, também não é para tanto, eu não sou CEO de nada, mas é uma carreira que eu acho que financeiramente é boa, assim, nos recompensa bem. sim, sim. Tem outra pergunta aqui da Francine, ela pergunta se você pudesse dar um conselho para o estudante de computação hoje, qual seria? Uau, é difícil essa. Sim, É sempre. Pô, eu sempre ouvi que a gente era importante ser profundo em algum aspecto, assim. Sempre ouvi que se você vai ser um programador em Java, seja o melhor javeiro, né? Não fique pulando de galho em galho, mas tudo isso muda muito, né? O mercado muda muito, as tecnologias estão. Eu trabalho com coisa hoje que quando eu comecei a fazer faculdade não existia. Então, acho que eu ainda penso que esse elo, esse link entre as suas habilidades de relacionamento e suas habilidades administrativas, elas são importantes, sim, junto com as suas habilidades técnicas. Então, não há boas entregas de software se eu não conheço exatamente para que eu estou programando. E a gente cai nessa coisa de fazer aquilo que eu acho que é ótimo e na hora que entrega a pessoa fala assim, legal, e ela põe na gaveta e não usa mais. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Então eu começo a ser relevante na minha carreira quando eu começo a entender o que realmente a pessoa quer, né, que seja entregue, e eu faço algo que seja 100% aderente, né? Então, um conselho que eu dou é isso.
não despreze o viés administrativo e o viés relacional da nossa profissão. Ela é importante. E há quem diga que, inclusive, né, com tudo que tem acontecido no mundo, esse é o caminho que vai salvar muita gente. Porque se é que um dia nós vamos ter um chat GPT para programar tudo, até que eu, de certa forma, duvido disso também, mas eu acho que nós nunca teremos, né, o que nós temos de melhor, que é essa relação intrínseca entre as partes, seja cliente, seja colega de trabalho. Então, esse é talvez seja o meu conselho. Óbvio, você vai estudar uma ferramenta, você vai se programar, fazer uma senioridade em algum tipo de linguagem, ótimo, isso é importante, né? Mas olhe também com carinho para a área administrativa, para a solução de um problema, né? Responda perguntas que alguém está perguntando e é fácil para mim, como analista de dados. Isso acontece todo dia, né? Hoje mesmo estava desenvolvendo, eu trabalho com Tableau, por exemplo, é uma das ferramentas que eu trabalho de Business Intelligence. E quando eu estou ali criando uns gráficos super legais, dinâmicos, dashboards maravilhosos, às vezes eu paro e me pergunto, ok, mas será que vai servir para ele como está servindo para mim? Qual que é o insight que eu tenho aqui que ele vai ter? Porque às vezes eu acho a coisa maravilhosa e não serve para nada. O cara vai assim, bonito, nossa, que legal, Elias. Então agora vem cá responder outra pergunta para mim. Então é isso, é ficar atento mesmo na administração. A gente trabalha para responder alguma pergunta. E se a gente não sabe a pergunta, às vezes a gente está respondendo coisa que ninguém interessa. Então, é algo importante. Sim, estaria ligado a soft skill, né? Exatamente. Isso está relacionado a uma pergunta aqui do Lucas. Ele pergunta se a soft skill te faz garantir uma vaga. Boa. Eu não sei dizer se garante uma vaga, mas que ela te põe em destaque, sim. Eu acho que se você tem duas pessoas no time que entregam resultados similares, por exemplo, tecnicamente falando, o que vai fazer você ficar com uma e demitir a outra, né? Acho que são as soft skills. Facilidade de... lógico, a lista é grande, né? Tem gente que tem facilidade de comunicação, eu já não tenho tanto, por exemplo, comunicação, mas eu sou uma pessoa... uma habilidade que eu tenho, talvez seja na questão da liderança de pequenos grupos, eu me dou bem com isso daí, não tenho dificuldade nenhuma, delego, transfiro, consigo unir o time inteiro. Então, são habilidades que cada um vai desenvolvendo com o tempo. A gente nunca está pronto, para ser franco, né? A gente faz o melhor, estuda sempre, mas nunca estamos prontos 100%. Então, agora, o que nos faz desenvolver são os desafios do dia a dia. Talvez, no meu primeiro trabalho, o que hoje eu levo com facilidade, não estou falando de área técnica, estou falando de soft skill, eu não conseguiria desenvolver. Mas eu bater, aprender e continuar, né? É isso que nos faz maduro, né, a profissão, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Christoph, ele está perguntando sobre o ChatGPT, se isso afetou sua vivência profissional, e o que você acha sobre a ferramenta. Primeiro que eu sou fã, eu gosto pra caramba. Eu já andei lidando, mas muito na vida pessoal, profissional não. A gente tem muitas restrições ainda com questão de sigilo de dados, então lá no meu trabalho, até Grammarly, por exemplo, que nem é inteligência artificial, né, é muito limitado. Você não pode usar à vontade de jeito nenhum, porque são dados sensíveis, né? Pessoalmente falando, eu uso, tenho utilizado, tenho me encantado também, acho que é uma coisa legal que chegou, né? Pulou na frente de outras tecnologias que a gente achava que viessem primeiro, né? Mas aquela coisa, o chat GPT e as inteligências artificiais, eu acho que elas vão potencializar os bons profissionais. Então, definitivamente acho que ela não vai tomar o lugar de ninguém. Não na nossa profissão. Talvez outras profissões, sim, ela afete um pouco mais. Mas para nós, ela é um agregador. Então, quando eu tenho a possibilidade de... Vou contar um caso para vocês. Tem um amigo, ele tem uma empresa aqui de logística e ele disse, Lézer, eu preciso entrar para a área governamental. E como é que eu faço? É complexo demais, é um monte de edital, um monte de documentação. Eu fui do chat GPT, assim, ei, me ajuda aí, como é que eu faço para uma empresa assim, assim, assado, desse ramo? E ela me deu todo o roteiro, então você precisa cadastrar isso, fazer aquilo, tirar essa licença, tudo mais, tudo mais. Então eu achei ótimo, foi de uma forma sucinta, deu start para ele, mas não adianta, ele tem que correr atrás, tem que fazer. Então,
Eu acho que a gente tem que olhar para isso como um agregador. Ah, a educação está sofrendo, então a educação tem que repensar. A grande verdade é que a gente não deixou de aprender matemática porque criaram a calculadora. Então, a calculadora hoje ela nos ajuda nas nossas contas de matemática. Eu penso dessa forma. O ChatGPT, ele vai nos ajudar naquilo que a gente precisa desenvolver. Então, já que a gente falou muito sobre soft skills, tá aí uma ótima ferramenta para ajudar a desenvolver soft skills. Sim. O ChatGPT a gente sempre usa para, sei lá, tarefa, para revisão de matéria. A gente está sempre usando na Eu faculdade. acabei me esquecendo que eu tô falando com acadêmicos, né, professor? Então, minha opinião, olha, se eu falar alguma coisa que for meio antiética, você me ajuda aí, porque eu tô com a cabeça muito fora do mercado acadêmico, da vida acadêmica. Sim. Uma pergunta aqui do Michel, ele pergunta quais são as ferramentas que você utiliza no seu trabalho, as ferramentas e linguagens? Hoje eu só. Isso é uma coisa engraçada também. Você vai numa descrição de vaga e tem 30 ferramentas e na prática você vai trabalhar com Excel. Isso acontece. Vira piada, vira meme, mas acontece. Hoje eu trabalho com. Nós temos Power BI, temos Tableau, temos Google Data Studio, são 3 ferramentas semelhantes, vamos dizer assim, para o mesmo fim, mas muito diferentes, né, claro. E eu trabalho muito com SQL o dia inteiro, com banco de dados ainda, e o Python. Python para fazer a integração dessas plataformas, para fazer limpeza de dados, né? E gerenciamento de atividades de automação. Então, hoje eu estou voltado para essas ferramentas de Power BI, SQL, que aliás, no meu caso, SQL é meu ganha-pão a vida inteira, assim, foi uma coisa que eu aprendi lá atrás e que trabalhei a vida inteira com SQL, e é uma benção para mim isso daí. E Python, que é o que eu estou desenvolvendo mais agora. Mas não adianta, Excelzão tá lá, tem hora que você tem que lidar com o que tem, né? Igual eu falei, tem que responder o que estão perguntando, não adianta. Sim, sim. Outra pergunta aqui do Felipe Gonçalves. Como você lidou com o burnout que você tinha citado antes? Cuida da sua vida. Quando eu passei pelo burnout, eu não reconheci que era um burnout. Assim, eu estava de saco cheio de tudo, sabe? Saco cheio de trabalhar, eu não queria mais reuniões, eu tinha muita entrega para fazer, muito cansado, eu assumi responsabilidade demais, acho que eu realmente quis abraçar o mundo e bobagem. A gente morre e fica aí, o trabalho fica para outra pessoa fazer. Arrependo de decisões que eu tomei nesse sentido, sabe? De querer trazer tudo para mim. Talvez se eu tivesse 20 anos, quando eu comecei, até não teria esse problema, mas agora um pouco mais de idade, né? Isso pesou muito, né? E óbvio, né? A gente tem família, tem filhos, então a nossa obrigação ela não acaba quando cai a caneta às 6 da tarde, muito pelo contrário, né? A gente tem responsabilidade também dentro de casa e tudo mais. Eu, no meu caso, o ano sabático, por assim dizer, foi a minha cura. Então, foi quando eu tirei o olho, só consegui sair de dentro da caixinha, que eu consegui olhar para a caixinha e entender o que eu estava passando, sabe? Enquanto eu estava lá dentro da luta, do burnout, eu não consegui identificar. Mas quando eu saí, eu tive o privilégio de ficar um ano fora do mercado, entendi. No meu caso, óbvio, minha esposa é fundamental também, né? A gente tem uma pessoa que te entende, que compreende, que passou etapas difíceis. Quando eu olho para trás da minha carreira, eu vejo que eu tive sinais durante a vida de que eu estava exagerando em alguns momentos. Só que eu não dei ouvido a esses sinais. Então, é difícil porque, por um lado, você tem aquela coisa, né? Ah, eu quero produzir mais e eu trabalhei sempre por hora, então, quanto mais eu trabalho, sempre PJ a vida inteira, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro. Então, a gente entra nesse ciclo que é vendido, né? Ah, trabalhe enquanto eles dormem. E hoje eu olho para trás de bobagem, não faça isso. Você só vive uma vez, se você morrer, acabou, não faça isso mais. Então, esse equilíbrio, né, esse balance entre a vida pessoal e a vida profissional, ele é importante. E eu tive sinais durante a minha vida e não dei atenção. Eu sou privilegiado a ponto de pensar que se eu não tivesse vindo para cá, talvez eu tivesse afundado numa crise maior lá no Brasil, porque eu estaria. Como é que eu ia fazer? Eu pedi demissão do meu trabalho para ir para outro e fazer da mesma forma que eu estava fazendo o primeiro e só continuar com o problema, né? Mas eu tive o privilégio de refrescar a mente por um ano
e de arrepender de falar que eu não queria voltar e de desejar voltar, que hoje eu vou com alegria para o trabalho. Sim. Sim, tem uma pergunta interessante aqui do Lucas Soares. Como estão as vagas no Vale do Silício depois da quebra do SVB, que é o Silicon Valley Bank? Uhum. O que eu ouço é que a quebra do banco não afetou tanto, porque o governo americano assumiu as principais dívidas do banco. Então, aparentemente, a gente vem com muitas demissões por conta da reestruturação pós-pandemia. Então, se vocês viram as grandes, né? Amazon, Facebook, Google, Apple fizeram demissões em massa e agora vem uma segunda leva, né, de demissões em massa. A Facebook já anunciou a meta, né? Já anunciou mais 10 mil demissões, mas eu não acho que é diretamente ligado ao banco, porque o banco foi coberto pelo sistema bancário, né? O seguro bancário que eles têm. É aquilo que eu disse. Realmente acredito que foi muito em prol do investimento feito localmente durante a pandemia. A gente sabe também que o que se ouve dizer, a imprensa americana disse isso muito, sobre exageros, muito exagero. Como sempre foi um mercado muito à vontade, eles cometeram muitos exageros. Então, desde times que não trabalhavam, que estavam contratados só para que não fossem para outra companhia, até excessos exageradíssimos de gente em projeto. Então, agora é hora de cortar, de fato, as regalias, né, e reestruturar o mercado. Tem sofrido muito as startups, né? Isso aí é inevitável também, porque o americano segura um pouco o dinheiro de investimento em startup, mas é como eu disse, não é só, é porque quando se fala assim, tem demissões na Meta e ela é uma empresa de tecnologia, a gente só pensa que nós, analistas de dados, cientistas de computação, somos demitidos, mas não é. Né? O ciclo, na verdade, maiores demissões são em outras áreas também, mas lógico, passa por nós. É difícil a projeção, porque o mundo está uma loucura, né? Ninguém imaginou que teria uma pandemia e depois uma guerra, e agora a quebra de banco. Mas eu tendo a achar que estabilizando agora esse ano 2023, um ano de estabilização dentro dessas big techs, porque ela, de certa forma, dita um ritmo das pequenas também, né? Eu quero crer que o mercado reaquece e a gente estando preparado, nós vamos abocanhar isso também, se Deus quiser. Sim, tem uma pergunta aqui do Vitor. Ele pergunta qual área de TI você acredita ser a mais rentável atualmente? Boa pergunta, hein? Ixi, ela me apertou, Vitor. Ela me apertou muito, porque se você olhar, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem um site americano que tem as vagas das Big Techs e os valores, os salários, todos. Os valores são lindos de ver. E desenvolvimento, né, programação em si, é uma área muito rentável, mas é claro, se você trabalha com a cientista de dados, é muito rentável também, você vai trabalhar com inteligência artificial, né, redes neurais e tudo mais, muito, muito bem rentável. Mas, assim, para ser sincero, olhando para o mercado americano, qualquer coisa a gente ganha bem. Agora, você vai ter um analista de dados que vai ganhar mais do que um programador, sim, pode acontecer, né? Ela não é linear constante. Mas, é claro, acho que a senioridade naquilo que você faz te dá mais salário do que exatamente a função que você vai ocupar. Então, se você escolhe uma área e vai se aprimorando, ficando sênior naquilo, aquilo vai te dar muito dinheiro. Acho que esse é o ponto. Sim. Tem uma pergunta aqui do Michel, que ele pergunta se é melhor trabalhar remoto ou mudar de país e trabalhar no exterior. Boa pergunta. Eu acho que passa muito pelo estilo de vida mesmo. No meu caso, a decisão de vir para cá, como eu disse, não foi só pensando no mercado de trabalho. E eu colho o benefício de estar com a minha família junto. Então, sem dúvida que um dia eu penso em voltar ao Brasil e trabalhar remoto na empresa americana. É meu sonho. Todo mundo quer trabalhar em dólar gastando em real. Porém, a gente colhe tanto benefício com a família, né? Com o inglês de todo mundo, com a segurança que é diferente, com o padrão cultural que é diferente, com o aprendizado, com o envolvimento, que, por exemplo, nesse momento
a gente não tem esse sonho de voltar para o Brasil e reencarar as coisas que a gente deixou para trás. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Tem gente que quer muito qualidade de vida, que é o nosso caso, né? Tem gente que quer que não, só quer pôr dinheiro no bolso. Aí se você quer pôr só dinheiro no bolso, você mora em Brasil e trabalha para empresa de fora. Acho que é um bom cenário. Mas morar fora do país, para mim, vai muito além do dinheiro. Então, assim, a gente tem benefícios que vão muito além que o salário não paga. Então, se eu pensar hoje de voltar para o Brasil, eu acho que a gente perderia muito, né? Talvez eu vou pôr mais dinheiro no bolso, mas a gente perderia muito. São coisas que são incontáveis, sabe? Que a gente tem de estar aqui. Sim. Isso também estaria relacionado aos impostos ou, tipo, o preço mesmo do custo de vida? Assim, a gente paga muito imposto, só que, para ser franco, eu pago muito imposto. A Califórnia é um dos estados que mais tem imposto. Mas, por outro lado, a gente também tem benefício do imposto que paga. E às vezes eu fico me perguntando se no Brasil, pagando menos imposto, eu tenho o benefício do imposto que a gente tem. Então, se eu estou num lugar que é seguro, por exemplo, eu já vejo o dinheiro do meu imposto sendo aplicado. E tá ok. Mas, assim, se eu colocar tudo na mesma régua, eu posso dizer, assim, que mesmo assim, financeiramente falando, estar aqui é melhor. Porque se no Brasil me sobram 5 mil reais, vamos falar essa cotação do dólar de hoje, né? O dólar 1 para 5. Se aqui me sobra $1.000 e no Brasil me sobram 5 mil reais, vamos dizer assim, a mesma proporção, eu ainda prefiro aqui, nesse ponto, sabe? Porque qualquer 1.000 a mais que me sobre, eu tenho gap que no Brasil eu não tenho. No Brasil hoje tem muitas oportunidades, é uma profissão muito bem paga, mas é aquilo ali, a gente sabe até onde que vai, né? Então, mas igual eu tô falando, vai muito do que você tem como projeto de vida pessoal. Sair pode ser uma boa, mas você tem uma carreira sólida no Brasil, é muito bom também. Sim, sim. Eu vou só interromper um pouquinho, que nós estamos com um probleminha no link, aí nós vamos trocar. Eu coloquei tá aqui no chat do Meet mesmo. Tá. Aí nós vamos trocar de sala. Tá, vamos lá. Só um instantinho, pessoal. Voltando. O Alisson pode continuar. Sim, sim, já estou entrando. Tá, já puxando aqui, tem uma pergunta do Gabriel. Ele pergunta: em sua opinião, quais são as principais habilidades que um profissional de tecnologia precisa desenvolver para ter sucesso em sua carreira? E como desenvolver essas habilidades em seu próprio trabalho? Acho que uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é o aprendizado, né? Seus estudos não acabam quando você forma. Eles acho que estão bem no começo. A gente tem que estar sempre estudando, sempre estudando. Isso é constante. Isso. É algo que a gente precisa desenvolver, né? Talvez em outras profissões você chega num ponto que você está ali um pouco mais estável. A gente não. O tempo inteiro precisamos estudar, precisamos desenvolver, aprender coisa nova. E essa é uma habilidade que a gente tem que ter, né? Eu acho que é fundamental. Quando eu tenho 42 anos agora, 41, 41 anos de idade, e eu quando resolvo aos 39 anos de idade sair do país e recomeçar a minha carreira, que eu já tinha uma estabilidade no Brasil, no Brasil eu tinha uma vida boa em relação à profissão, né? Tinha bons networks, trabalhei numa grande companhia, a gente tinha uma estabilidade. Você tem tudo, você tem plano de saúde, você tem, sei lá, apartamento a morar. A profissão me deu muita coisa, eu não posso reclamar disso. Mas a partir do momento que eu falo assim, não, quero mudar, quero fazer um turning point na minha carreira e reiniciar, acho que a principal habilidade que a gente tem que carregar é essa predisposição para o estudo, predisposição para aprender e para meter a cara, seja no inglês, seja na parte técnica. E como eu falei anteriormente também, eu acho fundamental a gente sair daquele estereótipo do nerd que não se relaciona, sabe? Que é sempre sendo voltado pro café e para insônia e não tem relacionamento e que às vezes tem dificuldade de conversar com gerência, com liderança, com diretoria.
Então, acho que isso é importante. A visibilidade, às vezes, ela vem com um trabalho bem entregue, mas às vezes ela vem com um treinamento para 300 pessoas, que eu já fiz, por exemplo. Então, você está disposto a encarar essas soft skills são importantes também, né? Lógico, né? A gente é contratado muitas vezes pelo que a gente entrega tecnicamente, mas a manutenção vem disso, de estar aprendendo mais e de estar aberto para aprender administrativamente falando, relacionalmente falando. Acho que é importante demais. Sim. Tem uma pergunta aqui peraí. Sim, sim. Desculpa aí pelos problemas que estavam tendo aí na live, os problemas técnicos, mas Tudo certo. E eu peço acontece. desculpa agora ao vivo, porque eu estou muito gripado também, estou com a voz meio fã, vocês me desculpem. Sim. A minha voz é feia, mas não é tanto não, já está pior. Não, nada. Tem uma pergunta aqui do Apolo, ele diz, como é a sua relação com os familiares, se você sente muita saudade do país e se você visita eles no A gente Brasil? vai ao Brasil uma vez ao ano. Ano passado a gente foi em novembro, eu vi um pouco da Copa do Mundo aí no Brasil, fui de férias. Aqui em casa, a minha esposa é muito apegada com a família e eu não, eu sou um cara mais pro mundo. Então, para mim é mais fácil tá distante da família nesse ponto, e para minha esposa é mais difícil. Ela é mais apegada com a mãe, com o pai, a criação, né? Muito diferente. Eu desde cedo saí de casa, então me relaciono com mais facilidade. Eu tenho um privilégio, minha mãe já veio aqui 2 vezes também, então às vezes bate a saudade, ela vem e passa um tempo com a gente. Mas é o preço que se paga por estar fora, né? Então, esse cara. E vou falar que já tive dificuldade no início, especialmente porque são anos que não voltam. Então, meus sogros, por exemplo, são de idade. E eu tenho 2 filhos, um agora de 8 e o outro de 12. E, infelizmente, esse tempo que eles não estão se relacionando, meu sogro com os meus filhos, isso é irreparável. Então, é um preço caro que a gente paga por estar longe, né? Nesse ponto afetivo, por mais que eu seja um cara desapegado, às vezes desligado da minha família, mas é um preço caro, um preço sem volta, né? Mas aquilo que eu tenho em mente, eu estou aqui nos Estados Unidos, muito não é nem só com foco em mim, na minha carreira, mas nos meus filhos. Então, hoje eu tenho os meninos são fluentes em inglês, eles têm uma cabeça muito diferente da cabeça que sei lá, os meus sobrinhos têm no Brasil, isso é natural, né? Conhecer o mundo de outra forma e as portas abertas de outra maneira, então o mercado de trabalho para eles vai ser diferente do que foi para mim, né? O modo de enxergar ser diferente, a cultura diferente do que foi para mim, tudo. Então, são preços que a gente paga pela escolha que tem. Talvez daqui a um tempo, quando os meus meninos, sei lá, formarem, casarem, saírem de casa, acho que a gente quer que o ciclo natural da vida seja esse, eu e a minha esposa volte para o Brasil e aí sim fique mais próximo da família. Mas hoje o foco é nos meninos, né? Construir para eles. Sim. Uma outra pergunta aqui do Nemias, ele pergunta aqui, em relação ao compartilhamento de código, se utiliza o GitHub quando você está trabalhando, ou se utiliza outra plataforma? Não, aqui, por ser do governo, é tudo fechado, não tem nada. Eles têm uma ferramenta própria e Sim. fica tudo lá e ninguém tem acesso. Até para trabalhar remoto é difícil, porque, por exemplo, quando veio a pandemia, ficou naquela briga entre Estados Unidos e China. Vocês lembram que o presidente era o Trump e ele fechou as portas para o mercado chinês, né, por conta de todo o que foi falado do vírus e tudo mais. Nessa época, uma das coisas que eles fizeram foi barrar qualquer trabalho, qualquer tipo de trabalho que seja relacionado a órgãos governamentais de fora do país. Então, mesmo se eu quiser, eu não consigo trabalhar do Brasil hoje. É 100% fechado. Para o governo não tem essa possibilidade. Infelizmente ou felizmente, é assim que a banda toca, né? Então... Sim. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, ele diz, como você avalia a importância da colaboração entre equipes em projetos de tecnologia? E quais são as práticas que você utiliza para garantir uma boa colaboração? Acho que essa pergunta ela varia muito em relação aos tamanhos do time, ao tipo de projeto, mas sem dúvida que
A colaboração é algo que a gente não pode tirar de vista, é o que eu disse, né? Não é nem sempre só sobre questões técnicas, mas sobre relacionais. Hoje meu time é um time pequeno, falando da minha realidade hoje, e posso dizer que a gente trabalha de forma muito síncrona e tem funcionado muito bem. No Brasil, era às vezes um pouco mais difícil, porque você tinha uma rotação maior dentro dos times, então às vezes você tem dentro de uma mesma equipe gente de níveis muito diferentes, então esse nivelamento, esse compartilhar, ele acabava exigindo um pouco mais. É não tirar o olho, eu acho que esse é um dever da liderança, mas ele é um cuidado que todo mundo tem que ter. Até que ponto eu sou acessível, né? Sou acessível, até que ponto eu sou pronto para ajudar, até que ponto eu compartilho. Isso parece óbvio, mas no dia a dia a gente se perde nisso. Eu vou te dizer que eu passei por situações de terríveis problemas de desenvolvimento técnicos por conta de consultores, de funcionários que, por exemplo, mantinham tudo sobre si mesmo. Então, eu intencionalmente deixo tudo sobre as minhas asas, não compartilho, não colaboro, e sempre que eles precisarem, eles vão ter que vir atrás de mim, vão ter que me ligar, e eu vou estar sempre... Isso é muito tóxico, é muito, muito ruim para a equipe, para o desenvolvimento, e muito ruim para o próprio profissional. Ele só não sabe disso, mas isso é ruim para ele também. Então, eu sou da ideia de que a gente tem que estar sempre aberto. Então, o que eu faço está lá, é tudo aberto, é tudo comentado, eu não tenho dificuldade de compartilhar, de ensinar, e assim a gente cria parceiros, né? Não cria concorrentes, e deixa de concorrer dentro do próprio time para ter um time de colaboração. Sim, sim. Tem a pergunta do Ângelo. Você acredita que concurso público aqui no Brasil, na área de TI, seja um bom segmento de carreira? Eu nunca pensei em concurso público no Brasil, até porque o privado é um bom mercado, é um mercado aquecido. Mas isso também vai muito por perfil, né? Talvez tem muitas pessoas que preferem, né, a estabilidade de um cargo público, né, uma vida ali que você sabe exatamente o que é, o que não é, quando é. E eu sempre fui daqueles, não, deixa que eu faço, se eu preciso trabalhar X horas para tantos reais, ou se eu preciso desenvolver isso para isso, é isso que eu vou fazer. Então, o meu perfil nunca foi muito de público, né? Essa é a minha primeira experiência, mas nunca fui. Mas eu entendo, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha junto ao TRT de Goiás, e ele é o perfil dele, você vê que o cara nasceu para aquilo. Ele satisfeito, que fez a carreira e talvez vai morrer lá. Né? Mas eu sempre gostei mais disso, de me lançar, acho que tem muito do perfil também. Mas lógico, né? É uma carreira maravilhosa, né? Tem muitos benefícios e tudo mais. Sim. Tem uma pergunta aqui do Fernando, ele está dizendo sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, que é bem criticado. E as pessoas ficam pensando, se eu ir para os Estados Unidos eu ficar doente, como é que vai ser? Não tem SUS, essas coisas. Que nesse ponto aí é bem diferente do Brasil mesmo, né? É muito caro o sistema de saúde daqui, porque é particular. Você quase não tem nada público, e o que tem público é para baixa renda. Então, nem se eu quiser eu consigo, porque é realmente pessoas de baixa renda mesmo. Agora que eu trabalho para o governo, e minha esposa também. Minha esposa trabalha na educação, ela é auxiliar de professora dentro de sala de aula, também para órgão público, né? Então a gente tem o privilégio de ter plano de saúde, e aí eu pago só para os meus meninos, que eu não tenho deles, mas eu e ela temos plano de saúde. Agora, se você vem para cá descoberto, é um pouco mais difícil. O que eu digo é o seguinte: eles não vão deixar de atender ninguém, você não vai morrer na porta do hospital. Diferente do Brasil, que primeiro você passa a carteirinha do Unimed para depois ser atendido, aqui não. Aqui é o contrário, eles vão te atender 1.000.000 de vezes por cento, aí depois se vira com a conta. Essa é a questão. Isso aconteceu comigo, logo nos primeiros meses aqui, eu ainda não estava trabalhando, meu menino trincou o tornozelo no parquinho. Eu cheguei no hospital, e eles rapidamente atenderam, tal, engessou, dali uma semana me chamaram de volta, e eu cheguei lá, aqui é a bio para você pagar. E aí, algo que você tem que lidar. Então, existe
a Califórnia é conhecida como santuário do imigrante, né? Tem estados que são mais abertos, né, por essa característica dos Estados Unidos não ser federal, a maioria das decisões. Estados são mais abertos ao imigrante, estados são mais fechados. Aqui na Califórnia é um pouco mais aberto. Então, eu, por exemplo, nesse caso meu de saúde, eu não paguei, acabei não pagando. O governo assumiu para mim, porque entendeu na minha situação na época como imigrante, que eu ainda não tinha trabalho e tudo mais, eles assumiram. Então, não é aquela coisa 8 ou 80. Né? Mas é lógico que quando você começar a ir para o mercado de trabalho, essa responsabilidade é sua. Então, mas a grande maioria das empresas aqui, você vai ver na aplicação da vaga, eles têm lá o plano de saúde, plano de aposentadoria, tudo isso você tem. De certa forma, funciona como o Brasil. A diferença maior é que no Brasil, você não tem nada, você vai para o SUS. Aqui você não tem nada, você vai ter que mendigar a ajuda de um Estado. E aí, dependendo do Estado que você está, você consegue, dependendo você não consegue. Essa Sim. análise é importante, viu? O estilo de vida muda muito aqui, dentro dos Estados americanos, porque muita lei é estadual. Então, pensar bem antes de vir, o programa bem antes de vir, e às vezes vai além da questão política, né? Porque a Califórnia, por exemplo, é um estado predominantemente democrata, de esquerda. Você tem outros estados que são predominantemente de direita, mas às vezes vai além disso, de direita ou de esquerda. Então, pensar bem isso daí. Às vezes a gente tem que abrir mão do viés político para estar adequado num estado que te atenda naquilo que você precisa. Sim. Eu tenho uma pergunta relacionada à sua formação, que você se formou em Sistema de Informações e pós-graduou em Engenharia de Software, né? Eu queria perguntar como que isso influenciou na sua carreira, porque a gente está na faculdade, a gente sempre vê na internet, tipo, não precisa de faculdade para programar, para trabalhar em TI, essas coisas. Eu queria perguntar como que isso te ajudou a conseguir a vaga e como as habilidades que você adquiriu na faculdade. Sim, me ajudou muito. E não só nisso, no trabalho, me ajudou, inclusive, na obtenção do meu visto para vir para cá. Então, por exemplo, quando a gente quis vir para cá, eu apliquei para um visto, que são os vistos de habilidades especiais na área de TI, e eu precisava da formação. Sem a formação, não conseguiria. Então, agradeci a Deus quando eu fiz todos os requisitos, por exemplo, de tentativa de visto, e eu fui aprovado por conta da faculdade que eu fiz lá. Comecei lá com o professor Joslan em Mineiros, e me abriu portas aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho sim. Claro que você tem profissionais, né? Nós não temos uma regulamentação como um conselho regional e tudo mais. Você tem profissionais que vão muito bem sempre. Mas o mercado americano olha com carinho para mais que o brasileiro, eu acredito. Então, aqui se pede mais comprovação, GPA, da sua vida acadêmica, sabe? Do que no Brasil. Então, acho que, especialmente se é uma carreira fora, é importante. É importante ter, sim, a formação acadêmica. Agora, a faculdade, e aí não brigue comigo, professora, mas é tanto aspecto para ensinar que não dá. Então, assim, às vezes ela é muito introdutória em muitas coisas, assim, introdutória, e não tem jeito, ela não tem como suprir todo um ciclo, né? A nossa área é muito aberta. Então, a faculdade, para mim, é importante, ela pinça, né, algumas coisas, e depois você se aprofunda naquilo e vai embora. Então, eu acho importante, sim, até por essa visão macro que a gente tem que ter, a faculdade que dá. A faculdade nos ajuda a enxergar além do que só a programação da linguagem que eu sei programar muito bem, sabe? Sim, essa visão holística, eu acho a faculdade importante, sim. Sim. Aí depois de formado e enquanto você está procurando um emprego ou adquirir um emprego, como se mantém atualizado? Você utiliza, sei lá, ChatGPT ou você vê documentação? Como que você se mantém sempre aprendendo na área de TI? Tem muita. Acho que tem muita possibilidade, né? Eu tô tentando recordar aqui do Brasil, mas sempre fui muito antenado com os treinamentos que a própria empresa que eu fazia dava, então sempre, sei lá, bem lembro de situações que surgiu uma certificação nova, eu era o primeiro a fazer. Já fazia logo, e sempre gostei de estar em dia com essa parte, sabe? Aqui nos Estados Unidos, você tem de tudo, assim, você tem desde bootcamp, alguns são muito bons, até estudo online, se você for muito dedicado e encarar um Coursera, um Udemy da vida, cursos de verão tem muito também, é uma característica curiosa daqui que eles têm muito sobre isso também na nossa área de TI.
E aí, é porque eu acho que vai muito do momento do mercado que você tá, né? Às vezes, você, igual eu tô tendo que estudar muito, 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 daqui a pouco a gente consegue, às vezes, dar uma acalmada e, de certa forma, trabalhar. Eu tô olhando assim, fazendo uma reflexão sobre a minha vida, né? Momentos que eu estudei muito, depois momento que eu me tranquilizei um pouco mais, só desenvolvi no trabalho, mas chegou a hora que você precisa de novo, a água bate na bunda, você tem que de novo levantar, aí tem que Sim. seguir o trecho, né? Então, é inevitável. O estudo é todo dia. Agora, ferramentas tem. Eu acho que se lá atrás a gente não tinha como estudar, agora a gente tem tanta opção que ninguém estuda. Às vezes a gente é, é, é muito sem profundidade em qualquer tipo de coisa. Então, se eu quiser fazer uma excelente comida hoje à noite, o YouTube vai me ensinar. Se eu quiser apreciar um bom vinho, o YouTube vai me ensinar. Se eu quiser trocar um pneu, o YouTube vai me ensinar. Estou só o exemplo do YouTube, por exemplo. Só que como a gente tem tudo à disposição, a gente acaba não fazendo nada. Ou então só faz superficial. Então, acho que vale mesmo focar, escolher algo e tem muita coisa para estudar. E em relação aos projetos que você está fazendo, você pode compartilhar? Posso. O distrito que eu trabalho é um distrito escolar. Eles têm aqui cerca de 10 mil alunos e 22 escolas. E a minha principal atuação é dashboards, são relatórios, né, de gráficos. E aí, no nosso caso, a gente está expandindo isso para um projeto que vai chegar à comunidade. É isso que eu falo muito sobre isso, porque tem algo bonito, eu acho, na cultura americana, que eu perdi isso no Brasil, que é a visão de trabalhar em prol da sua comunidade. Como a divisão das cidades aqui, elas são cidades muito pequenininhas que formam um condado, né? Então eu trabalho para esse condado que atende várias cidades pequenininhas. Então você vê muito que o americano ele quer devolver para a cidade que ele mora alguma coisa que ele faz. Então você tem muitas ações sei lá, de fim de semana nos parques, de treinamento, de curso, de sei lá o quê, que são todas voluntárias. E no meu trabalho hoje em dia, eu tenho o privilégio de dizer que eu atuo de forma a devolver para a comunidade tudo que eu faço. Então, a gente vai lançar agora, no ano letivo, que acaba em julho, né, de julho a julho, diferente do Brasil, e pela primeira vez na história, a nossa região vai disponibilizar os dados seguindo assim uma nova ordenança de transparência de dados. Então, tudo que a gente está fazendo hoje é para daqui a pouco todas as pessoas vão ver, todos os envolvidos, os pais, alunos e tudo mais. Isso é muito legal, acho que é muito bonito de fazer. Então, hoje, meu principal foco é esse. A gente está desenvolvendo coisas que antes eram só internas, que ajudavam em tomar decisões, e nós estamos, de alguma forma, preparando esse ambiente para tornar público para todo mundo. É lógico, né? Não é tudo que é público, é claro, mas essa visão de que a gente precisa expandir além do administrativo, além do staff que a gente trabalha, a gente está expandindo. Então, hoje, meu principal foco é esse. Por ser governamental, eu lido com várias ferramentas do Estado, ferramentas da Federação e ferramentas do Condado. Então, há uma coisa chata aí de integrações. A gente pensa que nos Estados Unidos é tudo muito moderno e às vezes não é. Então, a gente tem dificuldade aqui hoje entre softwares que do Brasil já não tinha mais. Que a gente era mais maduro lá do que aqui, mas tem. Órgão público tem suas carências lá e aqui também. Então, às vezes a gente se bate muito por questões que já poderiam ter sido resolvidas, mas são questões que eu não posso simplesmente desenvolver um appzinho para fazer uma conexão, porque passa por toda uma enjoeira burocrática. Isso acontece aqui e lá, né? Não tem jeito. Então, é isso. Sim. Os pepinos do dia. Sim. Tem uma pergunta do Michel em relação à formação, se você recomenda um mestrado ou só a graduação já é suficiente para se destacar no mercado de trabalho? Se você pensar friamente, acho que quanto mais melhor, né? Se você puder sair da graduação e já ir para uma pós-graduação, um mestrado, acho que seria muito bom. Só que é claro que a nossa vida ela é movida pela necessidade também. Então, eu mesmo comecei a trabalhar desde que eu ainda estava na faculdade, já comecei a trabalhar. Então, há momentos que você tem que priorizar o trabalho. Se você precisar trazer dinheiro para dentro de casa, né, não tem jeito. Então, esse equilíbrio, eu acho que mais
o mercado vai te ajudar a decidir. Continuo achando que o estudo é importante e o ideal seria, se eu pudesse dar para os meus filhos a condição de que eles formassem mestrado, fossem, sei lá, pós-graduado, e depois encarassem o mercado, 100% pronto, seria lindo, mas na vida prática não é assim. Então, terminou a formação, já está ali equilibrando entre trabalho, mas consegue fazer uma pós-graduação? Faz. Outra coisa que eu posso dizer com tranquilidade, com certeza a faixa etária de vocês é bem mais nova do que a minha, eu tenho 41. Então, a gente vai ficando mais velho, é normal, vai sendo mais difícil aprender, mais difícil de disposição. Então, você chega do trabalho cansado, você tem que encarar com demanda de filho, demanda de família. Então, se você tem o privilégio de estudar, estude. Né? Se você tem a oportunidade de, às vezes, trabalhar meio período, estudar meio período, já partir para uma pós-graduação, vá. Eu acho que vá, sim. É melhor. Talvez não consiga. Né? E se não conseguir, é só não perder de vista. Mas se você puder, vá. Sim. Tem uma pergunta aqui da Maria, qual linguagem de programação você considera a melhor para o mercado, a mais utilizada, e qual que não pode faltar na lista de estudos? Pergunta difícil, essa pergunta vale $1 milhão. Não sei, assim, tem opção demais, na verdade, e o mercado é carente de tudo. A melhor maneira de você mensurar isso, por exemplo, é você indo no LinkedIn, marca lá o CEP da onde você pretende trabalhar, aqui, por exemplo, do Vale do Silício, você vai ter vaga para qualquer coisa, né? Eu trabalho com Python e acho uma excelente opção, é uma linguagem fácil, de certa forma fácil, e tem muito mercado, tem vários modos de atuar, né? Não só programando em si, mas com análise de dados, cientista, várias, enfim, possibilidades. Mas tem mercado para todo mundo, né? Agora, partindo dessa... porque é difícil falar isso, eu creio, porque às vezes você foca em algo, aí no seu primeiro emprego você nunca vai usar aquilo lá. Acontece, né? Então, lá onde eu trabalhava mesmo, o que eu aprendi de Delphi na faculdade ficou na faculdade, porque eu nunca programei lá. Então, o mercado vai nos moldando também, né? Não adianta, a gente também é moldado pela necessidade. Então, eu não sei dizer, para ser franco. Acho que tem boas opções, né? Tem linguagens aí despontando, mas tem mercado para todo mundo, o mercado é grande. Sim. E em relação a tipo, o analista de dados, acho que ficou tipo, em dúvida de o que seria a carreira de analista de dados, quais são as competências, o que ele faz no mercado de trabalho. Excelente. O analista de dados, a principal atividade que eu faço no dia a dia hoje é extração de dados, limpeza de dados, que é talvez o que mais demanda, integração de dados e compartilhar, que já vem as ferramentas de BI. No meu caso, eu paro um pouquinho em relação a cientista de dados, onde o cientista vai mexer mais, às vezes, com estatística, muito de inteligência artificial, né? E não, o analista de dados ele para um pouquinho antes disso daí. Então, é a primeira etapa de gerenciamento de dados. Então, o que acontece muito é que as instituições têm lá diversos softwares, às vezes eles se conversam, às vezes não, e a nossa missão é de fazer disso tudo, esse montoeiro de coisa, produzir decisões, né? Então, pegar uma massa de, sei lá, de 100 mil linhas, tratar isso, que geralmente vem muito bagunçado, e de 100 mil linhas gerar um gráfico, mas que seja fundamental para a organização que você trabalha. Então, a análise de dados é isso, é o background, especialmente pegando informações de vários locais e tratando e dando resultado sobre o trabalho que faz. As principais habilidades o pensamento analítico, não tem como não ter, né? Então, você precisa literalmente pensar com a cabeça algorítmica, de step by step, assim, não tem jeito. E a habilidade que eu tenho destacado com vocês é essa, de antes de pensar na solução, eu ter certeza do que eu preciso desenvolver. Isso aí é uma coisa que evita muito retrabalho. Então,
é porque você vai descobrir na prática, isso aí a professora Joslane acho que concorda comigo também. Muita gente pede e ela não sabe nem o que ela está pedindo. Olha, eu queria ver um número assim, assim, assado. E às vezes ela não sabe o que ela está pedindo. Então, assim, em muitos casos, a gente tem que ensinar a pessoa a ler um dado, a ler um gráfico. Talvez não de forma literal, mas saber fazer a pergunta correta. Então, essa visão consultiva ela é importante. Só que é natural no nosso afã de desenvolver, de tratar, da gente sair construindo, né? Então, eu acho que é uma habilidade importante é você entender qual a pergunta eu quero responder com esse meu trabalho. E aí sim, focar nela. Acontece todo dia. Isso no Brasil acontecia e acontece aqui. Inclusive, eu tinha que conversar esses dias com a minha chefe. Minha chefe é americanona, aquele perfil mais estereótipo que a gente tem de americano. E eu falei isso pra ela. Falei, ó, fulano tá me pedindo um relatório, mas ele não sabe o que tá pedindo. Porque qualquer coisa que eu mostrar para ele, ele vai falar que tá bom, mas não é isso. Ele tá analisando errado, espera sobre isso. Ele tá analisando de uma forma errada. A gente tem que ensiná-lo a analisar. E ela concordou comigo. Ela, realmente, né, não é por aí. Vamos ensiná-lo, porque ele pede uma coisa e ele não sabe o que está pedindo. Então, essa habilidade de você, é o que eu disse, não só teclar o dia inteiro, mas de você entender o todo que você está trabalhando é importantíssimo. Sim. Tem uma pergunta aqui do Michel, para seguir na carreira no exterior, seria melhor se candidatar na Europa ou nos Estados Unidos? Porque também tem isso, ou o candidato pagar em euro ou em dólar, ou entrar em qualquer vaga que aceite. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Da minha turma da TOTS sai muita gente para fora. A gente tem muito aqui nos Estados Unidos, Califórnia, especialmente Seattle. Eu tenho amigos na Irlanda, Portugal, mercado muito aquecido também. Tenho amigo na Austrália, que é o mais longe que foi. E a Alemanha também é outro mercado maravilhoso. Eu acho que muda muito, como eu disse, né? Se você pensa em sair do país, então você precisa começar a pensar questão de clima, que impacta muito, né, a vida da gente, questão de distância da família e tudo mais. Mas eu quero sair ou eu quero trabalhar do Brasil para empresa de fora. Se você quer trabalhar do Brasil para empresa de fora, aí acho que é mais amplo, é mais fácil. Mas, primeira coisa, eu acho mais fácil ir para um país de língua inglesa do que você encarar, talvez, um trabalho em alemão, né? Então, eventualmente, é muito mais fácil ir para um país de língua inglesa. E aí sim, é o estilo de vida que você quer ter fora do país. Mas não tem dificuldade, por exemplo, se a gente se apega, a verdade é essa, né? Chega aqui sem nada e hoje já acho ruim de sair. Pô, tem isso, tem aquilo. Mas se você tem no DNA essa coisa de desprendimento, de encarar, de estar aberto para desafios novos, tem muita coisa boa. Acho que, é como eu disse, né? Portugal, eu ouço falar bem de Irlanda, por exemplo, tem muito brasileiro na Irlanda trabalhando. E a Europa inteira clama por gente de TI. Sim. Eu tenho uma pergunta. O que você sabe agora e você gostaria de ter sabido antes, quando você tinha começado a sua carreira? Boa. A primeira coisa é que deu certo, sabe? Acho que a gente passa por perrengue, não é inevitável. Mas eu tinha muito medo no início. Como eu disse, TI nunca foi minha primeira escolha, né? Eu peguei uma lista de cursos que tinha e falei assim, bom, nada de agronomia ou de campo me serve. Então já comecei riscando um monte. Aí, nada de saúde me serve, não é minha área. Aí caiu administração, talvez isso, talvez aquilo. Então, assim, é óbvio que a insegurança a gente tem, né? No início de uma carreira, a gente quer trilhar um caminho estável. Então, a primeira coisa é calma, né? As coisas dão certo, assim, se você dedicar ao trabalho, né, tem predisposição, as coisas vão dar certo, né? Acho que esse é um primeiro ponto que eu diria para mim lá atrás. Ei, calma, a prova da professora Josana é difícil, mas calma, você vai dar conta. Então, você sai lá na frente. Não sei, acho que dentro do. Agora é mais difícil para mim, porque realmente mudei muito, mas na minha carreira no Brasil eu também fui cercado de bons colegas de trabalho, né? Então, eu diria também para mim lá atrás, valorizar os meus colegas de trabalho, tem gente muito boa, eu trabalhei com gente muito boa, que hoje eu vejo e a gente às vezes se perde nesse mundo de trabalho.
E os meus primeiros colegas de trabalho nesse colégio que eu disse, tem gente muito boa, então acho que ter calma, as coisas vão dar certo. Se cercar de um bom network é importante também, né? Eu reforçaria que é isso mesmo, tem que meter as caras, tem que fazer, né? Essa coisa de como americano quadradinho é para eles. Eu não, para mim não. Eu realmente o que eu trilhei era isso e tinha que ser isso mesmo. Ah, vai sair uma coisa nova. Eu sou o primeiro, eu quero, deixa eu tentar isso daí. Ah, mas eu quero, deixa para mim. Então eu sempre fui essa pessoa, né? E o que mais? Eu arrependo de algumas coisas também, né? Inevitável. Eu acho que, por exemplo, sendo bem franco, meu ano de trabalho só com vendas foi difícil. Foi um ano difícil. Não financeiramente, assim, batia as metas lá, mas não era para mim, aqui, sabe? Eu fazia tudo, mas, enfim, aprendi. Foi um ano que, ok, passou e não queria voltar. Às vezes no futuro a gente precisa voltar, mas se eu for escolher, eu não escolheria, por exemplo. Mas nesse caso, eu só descobri que não era muito a minha quando eu entrei e vi que não era. Né? Às vezes a gente vai descobrir durante o caminho que. E outra coisa, tudo passa. Então, mesmo os dias excelentes, eles passam. E os dias muito ruins, eles passam também. Então, isso nos dá esperança, mas também nos ajuda a colocar o pé no chão. Então, você está num trabalho muito bom, está sendo muito legal, então se prepara, porque vai passar, você vai ter dias difíceis, você vai ter colega com trairagem, você vai ter situações técnicas que você não vai achar solução, vai bater cabeça e não vai dormir por causa disso, isso aconteceu comigo, mas também dias difíceis, de pouca venda, ou dias de... Isso também vai passar, então, ter calma e vai dar certo. Tem uma pergunta aqui do Fernando, ele diz se você sente falta do Brasil ou se sente em casa nos Estados Unidos. Eu me sinto muito em casa, minha esposa tá ali olhando para mim, mas ela tem mais saudade de casa. Eu, ah, eu gosto muito daqui, muito mesmo. Hoje não tem plano de voltar. A gente está sonhando em avançar também em relação à cidadania e tudo mais. Agora são os próximos passos que a gente vai dar. E do Brasil eu sinto falta, para ser franco, da família. Assim, antes de ir a primeira vez ao Brasil, eu percebi que a gente potencializa demais. O que é bom era muito bom, o que é ruim é muito ruim. Aí quando eu voltei, eu vi que não era tanto assim, sabe? Aquele pastel que a gente tinha falta, ele era gostoso, mas também não é de morrer, aquela coisa maravilhosa. Ou o defeito lá da minha rua esburacada em Goiânia, era ruim, mas também não é problema, isso aí é bobagem, né? Sabe assim, a gente fica muito lá em cima e lá embaixo. Então, eu gosto muito da vida aqui, sinto falta da família, claro, eu queria estar mais com minha mãe, por exemplo, mas acho que nesse momento o que a gente tem aqui a gente não tem no Brasil. Se por um lado, como eu disse para vocês, é um preço caro que se paga por estar longe da família, por outro, a gente também conquista as coisas que são impagáveis, né? Que o dólar, quando cai, não paga. Então, desde a experiência com os meus filhos, eles estão várias, dos meus meninos, por exemplo, na escola, ou o movimento com a... Se eu contar para vocês o que é uma livraria, uma biblioteca nos Estados Unidos, nossa, é uma loucura, é uma coisa maravilhosa. Nossa, sonha todo dia, é muito bom mesmo. A cultura, a cabeça americana é muito diferente da nossa em alguns aspectos, né? O envolvimento com... Eu sou muito ligado a esportes, com música, nossa, é enriquecedor, sabe? Acho que expande, a gente pensa diferente, pensa fora da caixinha. Então, mas é claro, a família pesa, mas também por enquanto. Tem uma pergunta aqui do Michel, que ele diz, quando você está na faculdade, você participou de eventos de programação, como competições hackathon, vocês são bons para a formação, e se possui algum peso no currículo? Eu não, nunca participei. Nossa, eu tinha dificuldade, eu fazia o mínimo para passar de, de ano, sendo bem sincero. Eu sempre fui. Não tinha dificuldade para estudar, não, mas, assim, não era muito a minha área, aquela programação bruta do início, né? Eu vejo muita gente fazendo, admiro, até é legal, mas não era muito o meu perfil. Então, sendo sincero aí, não participei, não. A gente tem um grupo de amigos aqui que a gente está querendo participar de hackathon, sabe? Hum, A gente tinha visto uns eventos, a gente está pensando em começar a estudar e participar, entende? A gente está pensando, se isso tem algum peso, ou o network que a gente teria caso a gente fosse, e as habilidades que a gente claro, teria também. não, acho fundamental, assim, respondendo
você que gosta, né? Por exemplo, acho que é bom sim. Outra coisa que é legal é você montar o seu portfólio, né? Então, às vezes é esse tipo de trabalho, de competição, de envolvimento, que vai te dar um portfólio legal. E não adianta, viu? O portfólio vende, viu? Vende muito. Então, aqui, por exemplo, tem das coisas que você vai aplicar para a vaga que eles vão pedir cadê o seu portfólio, o que você tem para demonstrar. Então, é legal demais. Você construir um monte de projeto, diferentes formas, saber explicar seus projetos, né? Vale muito a pena. Vale sim. Aí, tipo, para um recém-formado, acabei de me formar, só que eu participei dessas competições ou de alguns projetos ou até de estágio, isso ajuda nas entrevistas, se fosse Sem possível. dúvida, vai te pôr, acho que sim, vai te colocar numa situação já de melhor do que um outro que não fez nada, né? Sejamos francos, né? Um faz, um desenvolve, o outro não faz nada. Se eu tiver que escolher entre os dois, bom, você tem um pouco mais de experiência, né? Mas assim, o Alisson, a gente igual eu disse lá atrás, a gente nunca está pronto, entendeu? Então, assim, o mercado vai nos ajudar a buscar essa senioridade, mas você pensar bem, tudo que você for fazer, qualquer degrau que você colocar para você subir é importante. Mas é aquela coisa de, será? Sempre vai ter. Mas é com medo mesmo que a gente vai. Então, tá com medo, o mercado ele é cruel às vezes, vai, encara e vai. Sim. Acho que essa foram todas as perguntas por agora. Eu vou passar a palavra para a professora. Então, mais uma vez, Eliezer, só tenho que te agradecer por tempo. Eu acho que você está no meio do trabalho ainda, né? Aos nossos horários. Então, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua colaboração. É importante para os alunos, para a gente entender a diferença do meio acadêmico e do mercado de trabalho, que você explicou para a gente brilhantemente. Então, muito obrigada. Para quem está nos assistindo no YouTube, o formulário de presença está lá, não esqueça de preencher. E só um recadinho, a gente tem o próximo webinar dia 4 de 4, uma terça-feira, às 15 horas. Logo, logo a gente vai disponibilizar o evento para vocês. Todos uma boa noite, Eliezer, muito obrigado. O Alisson quer falar? Sim, muito obrigado pela presença e boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.